A Clara chama você. Isso. Estamos ao vivo. Boa tarde a todos que nos ouvem. Sou Baltazar Gonçalves. Vocês estão no programa Luso Brasilfonia, no ambiente do canal Cotter TV, e também é um programa retransmitido pelos canais parceiros, os canais da Cotter no Facebook, o canal Mídia Livre, o canal Rádio Navarro, o canal Letras Selvagens, o Favela Não Se Cala, o Inteligência Acima da Mídia e o canal Depois Eu Conta. Então, já peço para vocês para curtirem esse vídeo, se inscreverem nesses canais. Isso fortalece o movimento da literatura. Nossa proposta é convergir, agregar, falar dos autores e nos comunicarmos com os falantes da língua portuguesa espalhados no que se chama, ou que se pode ser chamado de lusofonia. Então, quero agradecer a quem nos ouve desde a Galícia até Portugal, Moçambique, Angola, Brasil de norte a sul. Hoje nós temos um convidado muitíssimo especial e já vou apresentá-lo para chamá-lo aqui para a cena. Hoje nós vamos ouvir e conversar com Antônio Carlos Sequin, ele que é professor emérito de literatura brasileira da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele também é doutor em letras pela mesma universidade. Sequin é poeta com 8 livros publicados, entre eles Desdizer, de 2017, com a sua poesia reunida. Em 2018, Sequin publicou, na área da literatura infantil, o livro O Galo Gago, que recebeu o selo 10 da Cátedra de Leitura da Unesco e o selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E ele também foi finalista do Prêmio Jabuti de 2019. Sequin é ensaísta, publicou em 2018 Percursos da Poesia Brasileira do século XVIII ao século XIX. Ele foi ganhador do prêmio da APC, Associação Paulista de Críticos de Arte, como o melhor livro de ensaios do ano no país. Em 2020, publicou João Cabral, De Ponta a Ponta. Sequin já proferiu palestras em mais de 60 palestras em todos os estados do Brasil e no exterior. Ele é professor convidado na Espanha, Estados Unidos, França, Itália, México, Portugal e Venezuela. Ele é autor de mais de 500 textos, poemas, contos, ensaios, publicados nos principais cadernos literários brasileiros e internacionais. Sequin foi eleito em junho de 2004 para a Academia Brasileira de Letras, e em 2013, a editora da UFRJ publicou Sequin, Uma Vida em Letras, com 88 artigos, ensaios e depoimentos sobre a sua atuação como professor, escritor, bibliófilo, e é isso. Sequin também foi ganhador do prêmio Cidade do Rio de Janeiro, da Academia Carioca de Letras, pelo conjunto da sua obra. Deixa eu desligar aqui o meu WhatsApp, que está fazendo barulho. E agora sim, boa tarde, Sequin. Tudo bem? Boa tarde. Eu agradeço aí a você, Baltazar Gonçalves, o honroso convite aí para conversarmos um pouco sobre literatura, sobre criação, sobre poesia, né? E estou aqui à sua disposição para esse papo. Legal, é um prazer enorme, uma honra tê-lo presente. Você que é muito atuante nas redes sociais, tem uma vasta obra e é um iluminador, né? Sequin, a gente costuma aqui fazer pensar, né, um pouco da história pessoal, essa trajetória, como que o Antônio, né, se tornou Carlos Sequin. Você poderia... Então, a gente indo, né, às origens, eu não posso deixar de citar aquele período que normalmente, né, a gente relembra com encanto, né, porque está impresso em nosso disco rígido, mais profundo, que é o período da infância. E essa primeira infância eu não vivi no Rio de Janeiro, e sim numa cidade do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim. Lá eu vivi até os 5 anos, e não só eu tenho assim, evocações muito felizes, né, desse período inicial, mas eu gosto também de registrar que, de algum modo, a minha origem literária, ou pelo menos a minha origem gráfica,
está em Cachoeiro, porque foi lá que eu aprendi a grafar as palavras, foi lá que eu me alfabetizei aos 5 anos de idade. Eu já não tolerava, eu tinha um irmão 4 anos mais velho do que eu, né? Vê-lo lendo as revistas em quadrinhos, folheando os jornais, e eu, com 3, 4 anos, queria compartilhar aquilo. Tanto eu insisti com a minha família, que, meio prematuramente, eu fui alfabetizado esse primeiro ano primário, né, em Cachoeiro, e até, de alguma maneira, lamento não ter sido um cachoeirense nato, porque quando eu entrei para a Academia Brasileira de Letras, com muita honra, em 2004, né, eu observei que os nascidos no Rio de Janeiro eram mais ou menos numerosos. E até hoje, por incrível que pareça, não houve um único acadêmico nascido no Espírito Santo, né, de 1897 até aqui. Então, certamente perdeu-se uma grande oportunidade com Rubem Braga, né, que quase certamente não desejou entrar para a academia, mas o fato é que o Espírito Santo é um dos poucos estados, até hoje, da nossa federação, que nunca tiveram representante na chamada Casa de Machado de Assis. Então, me alfabetizei em Cachoeiro. Já aos 5 anos eu notava uma diferença extraordinária na minha tendência para tudo que fosse palavra, tudo que fosse linguagem, língua portuguesa, né? E a minha incompetência para tudo que fosse números, tudo que fosse contas, matemática, né? E eu creio que apostei, pelo menos, na minha vocação e creio também ter dado certo, né? Essa escolha já estava marcada aí na letra inicial da minha vida há tantos anos atrás em Cachoeiro. Bacana. Agora, você diz que da sua incompetência para os números e da sua predisposição para os signos e para as palavras, mas, curiosamente, talvez isso seja uma obsessão. E aí eu queria perguntar para você, como que a matemática ou os cálculos ou a percepção musical nos versos ela está presente na sua obra e na sua percepção do que vem a ser a poesia. Bom, então aí eu vou até responder com uma frase, né, que eu atribuí a Castro Alves, quando eu escrevi as Memórias Póstumas de Castro Alves, há muitos anos, né? Uma falsa autobiografia. E aí o Castro Alves, eu não me lembro se no contexto também dizia que tinha dificuldade com os números, mas eu me lembro de ter atribuído a Castro Alves, né, uma frase que evidentemente é minha, de parceria com ele, porque em poesia, pelo menos até antes do modernismo, com aquelas regras retóricas e métricas, né, bastava o poeta saber contar até 12, que é o verso alexandrino, de 12 sílabas. Não passava de 12. E ele poderia comprimir todo o universo nesses versos de 12 sílabas. Portanto, você vê que a demanda numérica para o poeta não costuma ser muito exagerada, né? Ele conta até 12, dá uma paradinha ali no meio para distribuir as sílabas tônicas no quarto e no oitavo sílabas, ou na sexta sílaba, ou fazer um hemistíquio, né, que seria perfeito, uma primeira parte de 6 e a outra de 6. Portanto, você vê que com uma simples tabuada, né, e você dominando as operações fundamentais e a regra de 3, eu creio que isso basta para uma pessoa incompetente para os números conseguir sobreviver. Eu confesso que eu ainda não consigo fazer com alguma destreza essa distribuição e a questão dos versos fixos, né? Ainda para mim é um exercício que eu procuro fazer mesmo como para distribuir melhor os sons entre as palavras. Você citou a semana de 22, né, Sequim? Agora nós vamos comemorar esse ano, né? O centenário da Semana de Arte Moderna. Também tem o centenário de morte do autor da morte de Policarpo Quaresma, o Lima Barreto. Também está sendo um momento aí festejado e oportuno, momento também para um revisionismo da história. A gente vai falar disso também daqui a pouco, né? Mas
Eu gostaria de ler aqui, para quem nos está ouvindo, um poema seu que fala um pouco sobre isso. Esses dias eu, fazendo a minha lição de casa, estudando um pouquinho melhor a sua versatilidade, né? Encontrei esse poema, que está aqui, o verso está inclusive no banner desse programa aqui, eu gostaria de lê-lo. Fala um pouco de matemática também. Vamos lá. Foi publicado na revista Gueto, foi no ambiente virtual da revista Gueto que eu trouxe o poema Promíscuo, seu. Disseram que voltei muito mecanizado, com ritmo correto, muita rima rica, que não tolero nada que não seja aquilo que seja exatamente o que Bilac dita. Disseram que com a forma estou bem preocupado e corre por aí com a maior certeza que muito pouco vale tanta velharia de alguém que ainda pensa em produzir beleza. Não sei o que o futuro guarda de armadilha, porém não vou ficar parado e prisioneiro de quem, pajé pujante em sua antiga taba, dali pretende governar o mundo inteiro. Para cima da poesia não vale esse veneno, que já destila seu sabor de cianureto. Enquanto a tribo grita, vai por aí não passa um poema concreto ao lado de um soneto. Aqui você brinca, né? Faz uma intertextualidade irônica com a música cantada pela Carmen Miranda, né? Os compositores são Luiz Peixoto e Vicente Paiva, e aí você faz uma brincadeira. Em que circunstâncias você escreveu? Tinha um destinatário específico? Olha, eu acho que o destinatário desse poema, ironicamente, ele se dirige a todos aqueles que tentam, digamos, criar essas regras autoritárias, né? Impor onde está a verdade da poesia. A poesia não tem verdade, a poesia tem inversões, né? Como tudo na arte, como tudo na vida, né? São pontos de vista. E aí há uma tendência de manifestos ou de líderes ou de pajés pujantes em suas tabas, né? De determinarem onde está a poesia e o que é que pode ser feito. Eu acho que o poema é uma espécie de contracanto, né, de liberdade. Desde que o texto seja esteticamente bem realizado, né, pode entrar tudo. Pode entrar um soneto e pode entrar um poema concreto, que são duas tribos que se odeiam e podem muito bem estar desfilando, digamos, no Parnaso, uma ao lado da outra. Também ironizei a prevenção contra o sistema métrico regular. Eu não indico o sistema métrico regular a ninguém, salvo a quem gosta dele. Então, quem gosta do sistema métrico regular e se dá bem escrevendo poemas com esse ritmo, por que ele vai ter que forçar a barra e aderir a um outro tipo de versificação? É a mesma coisa, né? No lado oposto. Se tem aquele poeta que se exprime muito bem no verso livre, dificilmente ele vai se encaixar a fórceps, né? Num tipo de composição que vai exigir uma disciplina métrica, uma disciplina rímica, de tonicidades também, que a pessoa pode não estar disposta a pagar, né? Eu só acho que, no caminho da poesia, até para você atingir o verso livre, é sempre desejável que você passe pelo conhecimento anterior da poesia regularmente metrificada. Não para fazer essa poesia, mas para reconhecer que ela existe, que ela tem os fundamentos, e eu creio que quem ler bem um poema à moda antiga vai ter mais facilidade de ler bem um poema moderno, porque vai trazer toda a noção de eufonia, de ritmo, né? De distribuição de átonas e tônicas, que era algo essencial até o começo do século XX e que depois foi deixado de lado. Mas é sempre bom assinalar que quase sempre os grandes artistas do verso livre eram aqueles e foram aqueles que dominavam muito bem o verso medido. Então, o verso livre, como uma conquista a partir do verso regular, e não o verso livre a partir de uma simples ignorância do verso regular. Aí é que está toda a diferença, né? E eu percebo que tem pessoas, até na universidade, que simplesmente ignoram o verso
metrificado regularmente, como se não fosse o verso que existisse desde Homero até o século XX, e Não é achando que pouca coisa. só vai ter valor aquilo que está feito do século XX para cá. É muita presunção, não é? Muita presunção e também, assim, esse desconhecimento, ignorância, prepotência. Exatamente. E tem um outro componente aí que talvez é uma coisa que eu percebo muito com a ascensão aí das redes sociais e nunca se escreveu tanto, né? Que bom que nunca se escreveu tanto. E também, assim, essa coisa do verso livre ser confundido com aquela escrita supostamente espontânea, imediata, né? Senti, pensei e escrevi automaticamente. Dão-se o nome aí de escrita automática. E aí essa poesia, normalmente, ela não tem nenhuma cadência, ela é uma poesia sentimentalista, no sentido de que ela parte de um suposto senti e escrevi, sinto logo escrevo, né? E não tem essa preocupação com a musicalidade, porque eu acho que quando a gente fala de ritmo, a gente está falando de música, né? De musicalidade, é isso mesmo? E, quer dizer, primeiro, como dizia a pessoa, sentir, sinta quem lê. O poeta não é obrigado a sentir, ele é obrigado ou ele é, digamos, impelido a provocar o sentimento alheio, mesmo que ele esteja na maior frieza compondo o seu poema, né? Ou mesmo que ele esteja com um certo abalo. Mas se ele estiver abalado demais, ele não vai escrever o poema, ele vai chorar ali em cima, né? Então, em vez de um poema, você vai ter uma página encharcada de lágrimas. Eu creio que essas lágrimas ou esses espantos podem estar na outra ponta do circuito com o leitor, propriamente dito. E quando você fala dessa questão, né, da composição, eu sempre valorizo isso, né, porque eu creio que a ignorância não leva a lugar nenhum. Uma coisa é a ignorância, a outra é a superação de processos que já existiam, como você falou aí. E essa escrita automática, para mim, ela não tem nenhum valor maior, porque toda escrita, mesmo que ela brote espontaneamente, ela só se transforma em arte quando ela passa pelo imperativo da forma, né? Aquele fluxo inicial que é elaborado ou reelaborado depois sob a forma de um texto, de um poema, de um conto ou de um romance. Porque o mero fluxo da consciência, digamos, a torneira aberta indiscriminadamente, ela pode interessar para uma sessão de terapia, né? Então, a pessoa vai lá, senta-se no divã e paga por isso, né? Inclusive. E pode dizer o que quiser. De repente, até saem imagens bonitas que mais tarde ela aproveita num poema, né? Mas querer dizer que o mero fluxo das palavras já signifique arte, isso é sinônimo de um facilitário que nós devemos combater, né? Se não há consciência de forma, para mim não há arte, e isso em qualquer arte, não na poesia, na pintura, no cinema, na escultura, seja o que for, no balé, né? Está sempre ali a questão da forma e do sentido trabalhando juntos, e nunca apenas o sentido solto e a forma descosida. Legal. O Allan Poe, o Edgar Allan Poe, escritor americano, naquele livro dele, Filosofia da Composição, ele fala desse provocar efeitos, né? Então, se eu quero... De que modo eu lido com a linguagem e trabalho a forma para provocar o efeito X, o efeito Y, né? Acho que é um pouco por aí também, né? Que você está falando, Sequim. Muito legal. Sem dúvida. Agora, sobre as efemérides, a gente também não pode deixar de lado os 120 anos de Drummond, que nasceu em 1902. Temos aqui esse ano, temos o centenário de Otto Lara Rezende, o centenário de Proust, da morte de Proust, temos tantos outros, Darcy Ribeiro. É um ano pródigo de comemorações e, evidentemente, para nós, né, aqui no Brasil, dois marcos, o bicentenário da independência e o centenário da Semana de Arte Moderna. Tudo isso será objeto de muitas comemorações, de muitas reavaliações críticas, inclusive na programação da Academia Brasileira de Letras.
Legal, eu quero muito que você fale a respeito dessa programação da BL e, mano, é oportunidade, eu vejo assim, eu sou professor também, né, e como educador a gente percebe assim que é a oportunidade desse revisionismo, essas datas para comemorar, oportunidade para atualizar e muita gente que ainda não conhece as obras, né, ou os autores, ou esse percurso da história da literatura, né, venha conhecer. Falando desses pontos no tempo, né, numa linha cronológica a ser celebrada, que você estava elencando, enumerando, queria te fazer uma pergunta, um exercício de ficção aqui para você, Sequim. Ontem, eu não sei se você já assistiu, ontem eu assisti aquele filme, Yesterday, ele acho que é de 2019, e tem a fábula é a seguinte, para quem não assistiu, um músico iniciante que já entendeu que não vai ter carreira, a história dele. Então, num momento acontece um apagão no mundo todo, não se explica, isso é fabulação, só que naquele momento do apagão ele é atropelado, e ele é a única pessoa no mundo que não perde a memória dos Beatles. Dos Beatles. Ele não perde a memória, o mundo inteiro esquece que um dia os Beatles existiram. E ele então começa a perceber isso e ele vai, de memória, resgatar as canções dos Beatles, aí a trama continua, né? Eu queria te perguntar o seguinte, Sequim, se acontecesse um apagão aí, literário no mundo e desaparecesse um autor que fizesse com que Carlos Sequim não existisse como tal, presente aqui, um amante dos livros, um colecionador de obras raras, queria também que você comentasse isso para nós. O que faria, então, um apagão que desaparecesse em um autor e pá, sumiu o Sequim? Bom, eu não quero ter a presunção de que eu faria muita falta. Eu creio que o escritor deseja sempre, né, a imortalidade, o escritor, a efetiva, não apenas a simbólica, da Academia Brasileira de Letras. Né? Mas não somos responsáveis pelo sentido daquilo que escrevemos. Muitas vezes o texto nos surpreende, né? Porque ele vai para direções que ignoramos. E se não somos responsáveis pelo sentido do texto, muito menos somos responsáveis pelo destino desses nossos textos. Eu creio que o destino e o sentido do texto está muito mais na mão do leitor. O leitor é que vai dizer o que um poema meu significa, o que um poema de Antônio Cícero significa, e é esse leitor futuro que também vai bater o martelo para dizer se isso em que eu apostei a minha vida merece ou não ser resgatado. Se tiver alguma coisa de mérito, talvez esse leitor futuro desperte algum dia, pegue um livro meu e diga, olha, esse poema aqui valeu a pena. E eu, esteja onde estiver, possivelmente em lugar nenhum, me sentiria satisfeito com isso. Posta diferente a mesma pergunta. Que autor, nas suas referências, na sua formação, que autor ou autores, se você puder citar, se desaparecessem lá, Sequim não seria o escritor que é hoje? Então, eu diria isso não pensando no autor do futuro, né? Aquele tal que eu levaria para a Ilha Deserta. Aliás, para a Ilha Deserta eu não levaria autor nenhum, eu levaria um manual de agricultura para poder sobreviver nessa Ilha Deserta. Né? Perfeito. Bom, mas pensando nos autores do passado, eu sempre gosto de citar a capital importância que Drummond teve para mim, quando eu estava no ginásio, né, encharcado da poesia parnasiana, que era a poesia dos manuais de português da época. Né? Não era poesia modernista. Como você imagina, na década de 60, 64, 65, por aí, o modernismo de 22 ainda não tinha chegado ao Rio de Janeiro na rede de ensino. E um pouco provocado por uma professora, um pouco por interesse pessoal meu, assim, por provocação, né? Eu fui à biblioteca regional do meu bairro e lá eu descobri o livro A Rosa do Povo. E para mim foi uma iluminação.
eu sempre fui um leitor de bibliotecas públicas da escola. Talvez até hoje eu seja um bibliófilo, um pouco por mecanismo compensatório de eu ter tido tão poucos livros na minha infância e no começo da minha adolescência. Agora eu quero ter todos que eu possa, né? Bom, então, no ponto de vista da poesia, eu cito várias vezes, já citei esse livro do Drummond, mas eu poucas vezes cito também o impacto que eu creio que foi semelhante, se não foi superior, que eu tive quando fazia o pré-vestibular, aos 17 anos, e li O Grande Sertão Veredas. Para mim, aquilo foi um mundo, digamos, incontornável. E, de tal maneira, esse livro me pegou que, quando eu estava chegando, digamos, no terço final, eu comecei a ler devagar, não querendo que ele acabasse, né? Lamentando que a cada prazer que eu tinha uma página, era um prazer a menos que eu teria, porque essa página já tinha passado. E depois, você sabe que, bom, esse livro foi lido aos 17 anos, e para manter essa aura praticamente intocável, eu creio que poucas vezes eu voltei de ponta a ponta ao Grande Sertão. Eu relia trechos, relia pedaços até muito extensos, né? Mas aquela noção da totalidade que me transportou ao Nirvana, eu preferi manter com essa leitura da adolescência. E praticamente, nunca escrevi sobre Guimarães Rosa. Uma espécie de um santo do altar, né? Que eu mal ouso vislumbrar e eu me contento em admirá-lo à distância. Você tem uma obra vasta e também organizou, foi uma antologia de Cecília Meirelles, não é isso? E também de João Cabral, né? Eu tenho aqui o Poesia Completa, que você faz o prefácio da sua organização, um prefácio do tamanho exato, mas que, para quem vai ler, é curto, porque a vontade que dá é que o prefácio tivesse mais 20 páginas. É muito bom. E aí, eu falava das antologias que você organizou, né? E aí a pergunta era encaixar aí nesse universo de alumbramento, de iluminação. Você usou a palavra iluminação. De ler, né, Grande Sertão, Drummond, como isso fez diferença. Onde que entra João Cabral nessa tríade, como tríade aí, se eu posso dizer? Porque João Cabral faz um percurso diferente na total, né? Porque Cabral foi um pouquinho posterior. Quando eu fui trabalhar em Bordeaux, já nos anos 70, né, João Cabral entrou num programa nacional, um concurso para o magistério. E então atribuíram a mim as aulas sobre João Cabral, que eu conhecia pela universidade, como aluno, mas nunca tinha dado um curso sobre ele. E eu tinha viajado a Bordeaux para dar aulas e para escrever a minha dissertação de mestrado, que seria sobre Raul Pompeia, seria sobre o Ateneu. E quando eu comecei a ler mais detidamente a antologia poética de João Cabral, eu tive também esse outro alumbramento, né? Eu fui transportado para aquilo, mas de uma maneira um pouco diferente do que aconteceu com Drummond e Guimarães Rosa. Eu diria que com Guimarães Rosa e Drummond foi o puro enlevo, foi a paixão desmedida, uma paixão sem nenhum objetivo, senão o prazer de estar lendo, né? Enquanto com João Cabral, eu diria que foi uma paixão medida, para usar o título de Drummond, né? Uma paixão grande, mas que eu medi e percebi que ali havia algo que dizia respeito a mim como crítico e como professor daí em diante. Era como se aquele poeta estivesse me convocando para ser eu o crítico dele, né? De tal maneira, eu comecei a perceber coisas que se revelavam com tal intensidade, né, pelo meu entusiasmo, né, que eu dizia, não, isso aqui foi feito para mim. Quer dizer, pode parecer vaidoso, mas não. Humildemente, eu digo, não, olha, agradeço a esse poema de Cabral, porque ele está permitindo que eu me aperfeiçoe como crítico, que eu me aperfeiçoe como leitor.
E daí, então, começou uma aventura cabralina que praticamente nunca mais acabou, porque João Cabral foi o meu tema da dissertação de mestrado, foi o tema da minha tese de doutorado, sempre com textos bem diferentes uns dos outros. Foi tema da minha conferência para professor titular da UFRJ. Depois eu organizei 3 edições de poesia completa de Cabral, a primeira pela Nova Aguilar, a segunda pela Quase Edições, pela Glaciar, desculpa, Glaciar Edições de Portugal, e a terceira, agora, essa que você mostrou, né? Alfaguara, né? Vinculada à Estação das Letras, cada uma se beneficiando da lição anterior. Também organizei os melhores poemas pela editora Global. Publiquei os primeiros poemas, a produção da adolescência de João Cabral, que completamente inéditos, que ele confiou para mim, e fizemos uma linda edição pela Faculdade de Letras da UFRJ, quando ele se tornou doutor honoris causa da nossa universidade. E fora os ensaios, né, as resenhas que eu publiquei, e já que você disse que julgou insuficientes as páginas desse prefácio, aí eu vou aproveitar para fazer um pequeno marketing aqui. Se essas 20 páginas são poucas, eu aconselho ao leitor corajoso as quase 600 páginas deste livro, João Cabral, de Ponta a Ponta, que saiu em 2020 pela Companhia Editora de Pernambuco, e é um livro com o qual eu pretendo estar dando adeus a essa longa travessia cabralina, né, de quase 40 anos, tendo reunido aqui todos os ensaios que eu escrevi sobre ele. Uma primeira parte é a travessia da obra dele, do primeiro ao último livro. Maravilha. 20 livros. Daí se chama João Cabral, de Ponta a Ponta. E na segunda parte são ensaios sobre temas muito variados, como a influência da Espanha na obra dele, como a relação dele com a literatura brasileira, e eu acrescentei um capítulo, um ensaio inédito, e que, por coincidência, foi o ensaio que mais provocou interesse, para não ficar apenas com material já publicado nessa compilação, que foi o estudo das relações tensas e ambíguas entre Drummond e Cabral. E eu intitulei esse ensaio, né, Drummond e Cabral entre afagos e alfinetes, que eu creio que foi isso. Afagaram-se e alfinetaram-se reciprocamente esses 2 grandes nomes da poesia brasileira do século XX. Com certeza é uma imersão considerável essa obra. Eu quero ter a oportunidade de lê-la. O seu prefácio aqui, ele é apaixonante. Você toca nessa questão de afagos e alfinetadas, né? Fazendo uma análise do que seria o corte na história da literatura, feito por a continuidade que Drummond dá aos processos aí, e a novidade, a ruptura que Cabral faz. E tem uma coisa interessante, porque eu acho que muitas pessoas, educadores principalmente, nas escolas, usam muito um poema do João Cabral, que, pelo menos os primeiros versos, aquele do Canto do Galo, né? Um galo sozinho não tece amanhã, tecendo amanhã. Tecendo amanhã. E que o Cabral demorou 8 anos, eu fiquei sabendo aqui, lendo o seu texto, demorou 8 anos para deixar pronto. E, assim, a maioria de nós, e digo eu também, né, conhecia a primeira camada de leitura, né, desse chamamento, vamos a uma andorinha só não faz verão. Né, isso, vamos resumir, né? Isso, muito oportuno para educadores dizerem, olha, vamos lá, todos juntos, a educação, somos, né? Mas você entra e você descama, né, as leituras, e assim, muito interessante. Se você quiser comentar, mas eu diria que o leitor procure a obra, né, para poder fazer essa imersão. Esse é um dos poemas mais famosos de João Cabral, né, o Tecendo Amanhã, e eu também costumo brincar dizendo que a minha categoria, né, muita honra a dos professores,
quando ocorre uma manifestação sindical, lá está o Tecendo Amanhã, mas só a primeira parte, porque a segunda é mais enrolada. A segunda não é, digamos, tão cristalina quanto a primeira. Então, para evitar que as pessoas, quer dizer isso, se atrapalhem, e para que a mensagem seja mandada de maneira direta, né, os professores, nós levamos nos cartazes apenas o começo, os primeiros versos desse lindo poema. E eu diria que a novidade aí da minha interpretação é partir para conceituar o poema, né, entender o poema em 3 níveis. Os 2 primeiros são muito evidentes. O primeiro seria algo quase que literal, é imaginar, de fato, que para o Cabral, amanhã nasce pelo canto dos galos e não pelo sol, como se cada galo emitisse um fio de luz, isso está no texto, né? Esses fios de luz se unissem, se encorpassem, subissem e formassem amanhã. 2 aspectos aí merecem destaque nessa primeira leitura, né, quase literal. A primeira, o primeiro ponto a ser destacado é que se trata de um canto que não é acústico, que é um canto plástico, visual. Creio que Cabral tem tanto horror ao canto, à melodia, que ele faz o galo emitir luz e não emitir som. Né? Isso está dentro da linha poética de João Cabral, que sempre sempre comentava que não tolera a música, né? Que ele não gostava da melodia. Se ele não gostava disso, é natural que o galo, em vez de produzir som, produza luz. O segundo ponto a destacar nessa leitura literal é que, desse modo, amanhã não só nasce, como tudo isso está claro no poema, né, de um esforço solidário e coletivo, como, sobretudo, que amanhã nasce de baixo para cima. Amanhã não é uma dádiva divina que venha do alto para baixo, e sim uma construção coletiva que vai de baixo para o alto. A segunda leitura, que eu creio que também é muito difundida, que é essa metáfora ou alegoria utilizada, né, nas manifestações, é a transformação, né, do galo na andorinha. E você vê, então, o endosso do trabalho geral, do trabalho de todos, do trabalho coletivo. E a terceira leitura, que eu creio que essa também é menos vista, subterrânea, mas é facilmente perceptível quando você tem aquele insight, né, sobre o poema, é que é um texto o tempo inteiro metalinguístico, porque um galo não tece amanhã, assim como uma palavra não tece um poema. Você tem um fio do galo e o fio do discurso. Enquanto o fio do galo tece amanhã, o fio do discurso tece o poema. E eles vão se entrelaçando o tempo inteiro, né? O discurso e o curso do dia e o discurso do poema. Foi essa aí minha contribuição, né, ao perceber esse elemento claramente metalinguístico no poema. Sendo de se destacar que não era a primeira vez que João Cabral entrelaça algo aparentemente distanciado da produção do poema. Eu daria 2 exemplos. Um que é mais conhecido, Alguns Toureiros. Ele compara o modo de tourear ao modo de fazer o poema. E vai elogiar Manolete, que é aquele que vai dar precisão, ritmo ao desafio da morte. Seria o poeta mais mineral, o toureiro mais mineral, o toureiro mais ascético e, portanto, aquele mais afim da poesia de Cabral. Numa outra hora, ele vai comparar os poemas aos modos com que os pescadores exercem a sua atividade. Tem aquele pescador que joga a rede distraído
e no dia seguinte vai lá e colhe aquilo que o acaso colocou ali dentro. E tem o outro pescador que é vigilante na busca da sua presa. Você tem claramente aí a transposição, né, do modo de pescar para o modo de pescar palavras, né, para o modo de criar o poema. Isso é que eu acho muito fascinante, entre outras coisas, né, na poesia de João Cabral, é ele criar certas realidades em espaços imprevisíveis para essas realidades. Como, por exemplo, achar a maneira de escrever a poesia junto aos toureiros, a maneira de criar o poema junto aos pescadores. Que maravilha. Nós temos algumas perguntas aqui, Siquim. Vamos começar aqui, ó, trazendo o pessoal que está fazendo perguntas no chat, né? Jorge Delmar. Tem algumas. Pedi para a Clara colocar para nós. O Jorge Delmar, ele pede para você falar se há como relacionar a poesia de João Cabral com o erotismo na obra Quaderna. Sim, sem dúvida, né? Por quê? Porque João Cabral, que nunca havia escrito poema erótico, de repente, em Quaderna, começa a explorar esse filão. De maneira autodepreciativa e injusta, João Cabral dizia: não, eu não tenho imaginação nenhuma, eu só tenho memória. Que é um absurdo, né? A gente sabe que o grande criador é feito nessa mistura da imaginação e com uma memória que aparece muito transfigurada na sua arte. Mas, de um jeito ou de outro, o que aconteceu é que João Cabral foi para Sevilha, foi para Andaluzia, e lá ele se encantou com o cante cigano, ritano, com o cante andaluz, e, por que não, se encantou com várias bailadoras andaluzas que mereceram um destaque na sua poesia. Portanto, se ele diz que o que faz, além da imaginação, tem que ter memória, nós podemos pressupor, né, que aconteceu algo no universo erótico de João Cabral, que estava muito reprimido, a partir dessa experiência sevilhana, a partir dessa experiência com as bailadoras e com o flamenco. E isso transparece na sua poesia. A sua poesia é muito um relato, né, de algo aparentemente biográfico, mas que, quando vira texto, ele elimina o que pode o elemento biográfico. Por exemplo, essas bailadoras não têm nome. Ele próprio não aparece como personagem do poema. É sempre ela, é sempre aquela mulher, e ele numa posição quase que de voyeur, né? É aquele que, em vez de participar do jogo erótico, cria o erotismo pela linguagem, pelas metáforas sensuais com as quais ele vai cobrindo o corpo dessa bailadora, dessa bailarina, né? Então, é um erotismo que convida quase o leitor para ser cúmplice desse voyeurismo, né? Venha cá, leitor, admire essa mulher, porque se ele estivesse lá com ela, talvez, primeiro, é um elemento confessional que não interessa a ele, de maneira nenhuma, né? E poderia até atrapalhar essa fruição plástica que ele sempre pretendeu valorizar no corpo feminino, né? É um corpo sem nome, é um corpo sem sentimento, é um corpo sem história, mas é um corpo atraente, é um corpo belo, tanto despido quanto coberto, porque quando está coberto ele começa a despí-lo a esse corpo imaginariamente. Vamos lembrar do meu poema Paisagem pelo Telefone, que é uma obra-prima. Veja, Paisagem pelo Telefone. Primeiro, essa linda sinestesia, né? Porque o telefone é auditivo, acústico, e a paisagem é visual, como o galo, né? O galo, que é fonético, que ele transformou em visual. E ele começa a imaginar, ouvindo a voz da mulher, em vez de elevar-se com o som, ele vai transformando aquela voz em imagens, né? Em luminosidades, né? E até chegar
a supor o corpo nu da mulher no chuveiro e dizendo que a água não ilumina o corpo da mulher. A água vai liberar a luz que essa mulher já contém em si mesma. Isso realmente é muito bonito, né? Isso é muito original. Belíssimo. E frisemos que João Cabral escreve poemas eróticos, não escreve poemas de amor. A questão do sentimento, de envolvimento, não interessa a ele e não interessa a sua poesia. Mas o aspecto sensorial do prazer e do gozo, esses elementos, sim, é que são relevantes. Maravilha, Sequim. Temos outra pergunta aqui do Nuno Hall. Como você analisaria a questão estética da poesia de Cabral em sua relação com a história e com a política, num sentido amplo, tendo em perspectiva que ele emergiu junto com a geração de 45? E aí está um ponto de confluência com 45 e um ponto de divergência. É inegável que essa consciência da poesia estruturada, regularmente construída, é a conexão entre João Cabral e os poetas de 45. Todos eles comentando 22, de um lado elogiavam essa liberdade de pesquisa e de formas que 22 propiciou, mas, por outro lado, criticavam o que seria um certo facilitário da poesia de 22, com um poema piada, com um poema que desconstruía, até chegar, talvez, ao nada absoluto, né? Que seria a desconstrução total. Portanto, Cabral e os seus companheiros de 45, né, partiram de um terreno que era similar, né? É necessário reconsiderar a questão das formas fixas no processo de criação literária. Isso ocupou a todos eles indistintamente. Mas, se isso vai uni-los, a maneira de fazer esse diálogo com a tradição e com a história vai separá-los profundamente. Porque Cabral iria colocar essa consciência formal aguda com um diálogo direto e concreto com a história. E ele sempre citava uma frase do Mário Faustino, né, que o enchia de orgulho. É a seguinte, a consideração do Faustino. O senhor chamava os poetas de senhor naquela época, nos ensaios, né? O senhor João Cabral de Melo Neto é um poeta para quem a história existe. É um poeta para quem a geografia existe. E isso enchia o coração de Cabral de alegria, porque para os outros, nem tanto, né? Eles estavam morando no inefável, né? Eram poetas que queriam conhecer o incognoscível, né? Aquilo que não se pode ver, aquilo que não se pode falar, aquilo que está além da compreensão. E Cabral deseja aquilo que está em cima da terra, né? Tanto que eu sempre enfatizo que o Cabral é um poeta contra a profundidade, porque ele acha esse mito da profundidade um embuste total, que você acabaria na zona sombria do inconsciente do escritor, com seus fantasmas. E vazio. Né? O que ele quer é o símbolo do voo, não do Pégaso, que é o cavalo voador, mas da galinha. A galinha é a ave que simboliza a poesia para Cabral, porque o voo dela não sai do chão quase, né? É um voo rasteiro. E não se pense que, por ser uma poesia contra a profundidade, ela, por isso, se torna menos complexa. Ela pode ser complexa na superfície, através do espraiamento da sintaxe. Então, se você pega um elemento e você ramifica esse elemento em dezenas de outros, na superfície do texto ou na superfície da terra, você está sendo complexo ali, sem precisar cavar poço nenhum. Seja, né, uma profundidade descensional, que é a profundidade do poço íntimo do poeta, dos seus fantasmas, seja uma profundidade vertical, que vai apontar para o céu e para o mistério. Cabral é o poeta sempre, né, com o pé e com o verso no chão. Maravilha.
Temos alguma pergunta? Claro, depois então você coloca aí. Estamos chegando, Sequim, no último, na última quadra do programa, e Pois eu queria trazer essa conversa para... Tem mais uma pergunta, a gente já vai ler já, mas eu gostaria de trazer essa conversa. Você falou agora há pouco a respeito da é sobre a ABL, falamos no final. sobre a BL, exatamente, né? E aí a inclusão dos novos eleitos, né? O Gil, a Fernanda Montenegro, causou bastante comoção nas redes sociais e bastante discussões sobre uma falsa discussão sobre a competência de um por ser músico, ou talvez que uma correção histórica por ser negro, enfim, Fernanda Montenegro que não tenha publicado livros e, enfim, porque talvez por ser mulher fosse uma correção histórica, né? Muito se disse, muito barulho, a meu ver. Bom, queria que você comentasse, e também, assim, sobre, você falava das atribuições da academia, do comprometimento da academia, como que isso fez diferença na tua vida, né? A partir do momento que você ingressa. Hoje você está aqui fazendo representando também, né, a Academia Brasileira de Letras. A academia, eu acho que ela não torna nenhum acadêmico melhor ou pior do que ele já era antes de entrar para ela, né? É apenas, digamos, por outro lado, é um espaço extraordinário de reconhecimento da dignificação do escritor ou do acadêmico que, em área correlata, consegue entrar, né? Então, nesse aspecto, se nós remontarmos no tempo, né, nós tínhamos a escrita sempre como um biscate. Era um médico que era o poeta, isso no século XIX, no Brasil, até antes da criação da academia, né? Era o advogado que escrevia um romance, ou era o poeta que precisava fazer milhões de coisas para sobreviver. A academia foi um movimento, uma instituição que deu solidez ao estatuto, à figura do escritor, como alguém que poderia ser dignificado pelo fato de escrever e sem precisar de ter nenhum outro motivo ou justificativa, né, para assegurar o respeito social que ele bem merece. Mas, desde o início, a academia se abriu pelo modelo francês não só ao escritor de ofício, chamemos assim, não é? O poeta, o ficcionista, o ensaísta, mas também aos expoentes e às grandes personalidades, os notáveis, que se destacaram em outras áreas, mas todos eles notáveis, tendo a obrigação estatutária de ter escrito algum livro. Pelo menos um livro, né? É um livro de relevo, eles tinham que ter escrito. E essa polêmica que é uma falsa polêmica, entre os notáveis e os escritores... São os pajés. Sequim, cortando você, são os pajés que você mencionou no poema, agora há pouco. Não entendi. Os pajés. Os pajés que dizem o que pode e o que não pode. Pelo amor de Deus, a academia é um clube, né, com 40 membros expressivos e que tem o direito de escolher aqueles que serão os seus futuros companheiros, de maneira vitalícia, né? Porque você pode ser governador por um período, você pode ser um ex-governador, você pode ser um ex-prefeito, mas você nunca pode ser um ex-acadêmico. Então, você será acadêmico até o dia em que a sua imortalidade acabar. E quando você deixar de ser imortal, aí você continua sendo acadêmico na memória dos outros, né? Ou então um acadêmico que já não está mais usufruindo da imortalidade. Mas essa polêmica, que eu falei que é uma falsa polêmica, já foi resolvida entre Machado e Joaquim Nabuco, porque o Machado era partidário do escritor puro sangue, digamos assim, né? E Nabuco, que era o secretário-geral, o número 2 da academia, fez ver a Machado que o nosso modelo, que era a Academia Francesa, acolhia os grandes militares, os diplomatas,
os médicos, né, notáveis, porque Nabucco também tinha interesse em eleger um almirante Jaceguai, que era um herói do Paraguai. E Machado se rendeu a esse argumento. Machado detestava a polêmica, né, e concordou com Nabucco, e a partir daí houve entrada de escritores e notáveis, sempre numa proporção equilibrada. Às vezes entra um escritor e o público reclama, esse escritor não é muito conhecido, reclama do escritor. Às vezes entra um notável, esse notável é muito famoso, não merecia ter entrado. Ora, se entrou é exatamente porque é notável, e sendo notável vai estar bem situado aí na academia. Nós tivemos uma entrada muito diversificada recentemente, né? Fernanda Montenegro, a grande dama do teatro, que publicou 2 livros. Gilberto Gil, além de músico, é um letrista com um contingente de letras superior à da maioria dos poetas. Ele escreveu mais de 600 letras. Há poetas, eu estou entre eles, que não tem nem 1/3 disso publicado em livro de poesia. Tivemos Paulo Niemeyer, a representação da medicina, cujo exemplo anterior tinha sido o Yves Pitangui. E tivemos outros notáveis antes de Pitangui. José Paulo Cavalcante, né, um jurista que também é uma ala importante na ABL, mas além de jurista, ele é cronista, contista, publicou uma biografia importante, uma falsa autobiografia de Fernando Pessoa, e, mais recentemente, na quinta vaga, um ensaísta da mais alta categoria, que é Eduardo Gianetti. Vejam aí a diversidade de perfis desses novos acadêmicos. A academia não reserva cotas para nada. Ela se pauta pelo talento e pela representatividade. E baseado no talento e na representatividade, nós tivemos afrodescendentes, descendentes de indígenas, tivemos brancos, tivemos pessoas negros, pessoas do sul, de quase todos os estados do país, tivemos representantes das mais diversas categorias profissionais, das mais diversas origens sociais. Essa é a academia múltipla. Ela é perfeita? Não. Ela não é perfeita porque a sociedade que ela expressa também não é perfeita. Então, aquelas eventuais contradições que ela possa ter são representadas contraditoriamente no próprio elenco da sociedade, na academia. Portanto, é esse reflexo. Agora, para acabar um pouco o preconceito que alguns têm, injustificado, a meu ver, contra a academia, nada melhor do que sugerir, modestamente, vocês já visitaram o site da academia? Já perderam alguns minutos de suas vidas indo em www.academia.org.br? Não é academia com BR, é academia.org.br. Entrem lá e se maravilhem, e se deliciem com a quantidade de textos, de revistas, de ensaios, tudo disponibilizado gratuitamente e com a reserva de palestras magníficas que foram proferidas nos ciclos da academia há mais de 10 anos. Fora o fato de que os grandes eventos são todos transmitidos ao vivo. Então, quem não tiver a possibilidade ou acesso no dia 25 de março para ver a gloriosa posse de Fernanda Montenegro, basta entrar às 21 horas do dia 25 de março e ter na sua telinha a cerimônia de Fernanda Montenegro. Como pouco depois, no dia 8 de abril, teremos às 21 horas, transmitido ao vivo, a posse do grande Gilberto Gil. Perfeito. Eu vou deixar no link, no chat do bate-papo, o link de acesso, qualquer um pode encontrar, conforme você já disse aí, mas eu vou deixar aqui também. E entrando também, Siquinho, o leitor que entrar vai encontrar os podcasts, Poesia numa Hora Dessas. Exatamente, podcasts, palestras, tudo. Os discursos também? Os discursos todos os discursos. Alguns discursos você pode se dar, digamos, ao luxo
de ouvi-los na própria cerimônia de posse. Alguns estão gravados, mas mesmo que não estejam gravados, todos estão transcritos nas respectivas cadeiras. Então, interessantíssimo. O que terá dito Euclides da Cunha, quando tomou posse na academia? O que terá dito Guimarães Rosa, Manuel Bandeira, João Cabral? Ou o Carlos Sequim. Eu sei porque eu li. Está lá e qualquer um pode ter acesso. Maravilha. Obrigado. A internet possibilitou tantos prazeres, né? Com tantas estéticas diferentes. Você falava da diversidade na academia, isso é uma maravilha. Recentemente eu tomei posse aqui no município de Franca, que é onde eu moro, interior do estado de São Paulo, a Academia Francana de Letras. Ótimo. Deixa eu pegar aqui o livro. Bom, tem uma vasta produção já da academia, só queria fazer aqui, dar um salve, né, para os acadêmicos da cidade que estão nos assistindo e que muito nos alegra a presença também, né? O presidente da nossa academia, José Lourenço, então deixar aqui um abraço e registrar aqui também essa fala. Bom, para encerrar, chegando no finalzinho, ainda mais uma não é uma provocação, nós estamos dialogando aqui, eu queria saber de você, também, tem uma pergunta, vamos lá, qual é a perspectiva e qual é o trabalho feito da academia, você acabou de falar a respeito disso, né, que pode dar mais notoriedade e valor aos escritores brasileiros? Sobre o trabalho da academia, você acabou de falar, né, Sequim? Existe, acho que ele está perguntando sobre forma de valorizar escritores que estão começando, se existe, por exemplo, uma editora que publique, a academia publica autores também, alguma coisa do tipo? Olha, a academia tem um setor de publicações muito poderoso, mas como o nosso país é um país muito de desmemória, compreensivelmente essas publicações incidem mais na produção dos acadêmicos, inclusive de acadêmicos esquecidos. Eu próprio criei e dirigi uma coleção chamada Série Essencial, prevendo a elaboração de um folheto, um livrinho de 64 páginas, sobre cada um dos acadêmicos falecidos. Porque você sabe muito bem quem é Machado de Assis, mas poucos sabem quem foi Alcindo Guanabara, fora uma rua famosa aqui no Rio de Janeiro, no centro. Então, eu acho que seria o único espaço onde Machado de Assis e Alcindo Guanabara conviveriam em condições de igualdade nessa coleção. Cada um, se entrou na academia, é porque mereceu. Teve algum mérito, teve alguma justificativa. Isso no que se refere aos autores do passado. E para os autores contemporâneos, até pouco tempo, a academia tinha um vastíssimo concurso, uma vastíssima gama de premiações de livros contemporâneos, né? Contemplando literatura infantil, infanto-juvenil, tradução, poesia, romance, crônica. A crise financeira que pegou todo mundo levou, infelizmente, a academia a suspender esses concursos, esses prêmios literários. Esperemos que em tempos melhores, né, sobretudo a partir de outubro deste ano, com boas escolhas, a gente possa respirar ar mais respirável, a economia do país tome jeito e que a cultura se beneficie disso. Ótimo. Falando de mudanças, boas escolhas no final do ano, um ano de eleição, com tanta coisa acontecendo. E como que você faz, Sequim, o cidadão Antônio Carlos Sequim, como que você vê em perspectiva as possibilidades a partir aí do pleito do final do ano, e como que você vê nesse tecido, né, onde que todos nós estamos aí passando pandemia, essa política genocida desse desgoverno, como que todas essas celebrações, né, que você disse no começo, e tantos motivos para celebrar e tornar viva a memória, como que tudo se entrelaça numa perspectiva para frente aí?
para o brasileiro? Como o atual governo parece ter, digamos, uma ojeriza, uma rejeição absoluta a tudo que diz respeito à cultura, consta que nada foi feito ainda, em termos objetivos, para a comemoração de uma data estupenda, do ponto de vista cívico, que é o 2º centenário da nossa independência, né? Não se ouve falar de programação, de seminário, de simpósios. E o que está se fazendo de muito bom é sempre por iniciativa fora da área governamental, pelo que eu percebo. Devo dizer que eu próprio fui honrosamente convidado para proferir uma palestra sobre a Semana de 22 em Portugal, pela Fundação Calouste Gulbenkian. Então, os portugueses estão interessados em saber sobre o nosso centenário da Semana da Arte Moderna, e com certeza aqui no Brasil, as universidades, os centros culturais, né, vão dar conta muito bem de tudo isso que o governo não está fazendo, de tudo isso que ele não dá conta. E só me resta, então, esperar, em outubro, uma fragorosa vitória da oposição para que nós possamos ter alguma esperança de um Brasil melhor. Perfeito. Os nossos votos são os mesmos nesse sentido. Chegamos, Siquim, no final dessa nossa conversa, que para mim foi saborosa, te agradeço. Eu tenho certeza para quem está nos assistindo e aqueles que vão acessar o programa, porque esse programa fica gravado, né? Quero agradecer mais uma vez os canais parceiros que fazem aqui uma rede de transmissão com a TV Cotter e pedir para você fazer suas considerações finais para a gente encerrar. Bom, eu agradeço aqui a oportunidade desse papo, né? Para mim foi muito agradável. Espero que também todos possam ter acompanhado sem problemas a nossa conversa e reiterar a minha esperança de um Brasil melhor, muito em breve, e também reiterar o meu pedido para que vocês, todos que estão nos acompanhando agora, visitem o site da Academia e vejam a nossa Academia como aliada do bom combate na difusão da cultura e da literatura do país. Obrigado. Só queria acrescentar, Siquim, que eu acho que nem 1/3 das questões que eu gostaria de trazer ou de perguntar para você, abordar outros, não foi possível. Esse universo é muito grande, é imenso, né? Falamos pouco da sua poesia, na verdade. Tinha separado alguns textos para fazer alguma leitura junto de você aqui. Também queria muito saber sobre essa coleção de livros que você tem nas redes sociais. Você publica, às vezes, outro dia você publicou uma pérola, um achado, um poema de Cecília Meirelles, que, assim, é coisa para guardar. E outro dia, então, fica aqui já o meu adendo numa possibilidade de voltarmos a conversar para falar mais, conhecer mais esse universo, saber dessas atuações que você tem, conhecer um pouco dos títulos e as preciosidades que você tem, né? Isso é muito bonito, muito encanta também todos nós. Tá bom? Muito obrigado. Então é isso. Um abraço para todos que ficaram conosco, que vão assistir o vídeo. Até uma próxima, aqui no ambiente da Cotter TV e canais parceiros. Um abraço a todos. Fiquem bem. Tchau, obrigado.